Olá, galera de Lauro de Freitas, Salvador, Bahia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Hudson Zanoni e estou falando aqui de Maringá, no Paraná. Calma, quem sabe agora você deve estar se perguntando: quem que é esse cara? Da onde ele surgiu? Ele faz parte do aulão, vai falar sobre qual matéria? Pessoal, nós queremos que você vá muito bem nesse Enem. Sim, mas também estamos preocupados com o seu coração, com as suas emoções, com o seu lado espiritual. Por isso, hoje eu gostaria de compartilhar uma breve história bíblica que um dia falou muito comigo e quem sabe pode falar com você também. Uma vez fizeram uma pesquisa e perguntaram assim: quando fala de Bíblia, qual é a primeira história que vem à sua cabeça? Vamos lá, gente, vamos pensar? Faça esse exercício. Qual é a primeira história bíblica que você lembra? Vamos, gente, vai que esse seja um tema de redação. Sabe qual foi a história bíblica mais lembrada? A história de Davi contra Golias. É interessante que essa história é a história de um adolescente, quem sabe com espinha na cara, derrotando um gigante. Muitas pessoas acham que Davi derrotou apenas um gigante, mas eu acredito que ele derrotou outros gigantes. E essa história você encontra lá no livro de 1 Samuel, o capítulo 16 e o capítulo 17. Primeiro você precisa entender o contexto histórico. Israel queria muito um rei, porque antes eles eram governados por juízes. Eram homens e mulheres que Deus escolhia no meio do povo. Só que agora eles queriam um rei. E o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. Só que a Bíblia fala que o rei Saul desagradou a Deus. Por isso agora Deus chamou o profeta Samuel e disse assim: agora eu vou escolher o próximo rei. E você vai encontrar esse rei na casa de um homem chamado Jessé. Vai ser um rei segundo o meu coração. Diga para Jessé que no meio dos filhos dele vai sair o próximo rei de Israel. Samuel vai agora até o encontro desse homem chamado Jessé e diz assim para ele: olha, no meio dos seus filhos vai sair o próximo rei dessa nação. E então Samuel fala agora para Jessé: traga-me todos os seus filhos. Todos. Jessé tem 8 filhos, só que ele leva 7 filhos para o profeta Samuel. Quando Samuel vê o filho mais velho, um homem chamado Eliabe, ele era forte, alto. Na hora ele achou: é esse. Esse será ungido. Mas Deus falou assim para Samuel: Samuel, não é esse. Sabe, o homem vê a aparência, a casca, sabe? Mas eu vejo o coração. Então veio o segundo filho e Deus falou: também não é esse. E veio o terceiro e Deus falou: não é esse. E vieram os 7 filhos que estavam dentro da casa. E Deus disse: não é nenhum desses. Então Samuel agora pergunta para Jessé. E ele fala assim: estão todos os seus filhos aqui? E então Jessé respondeu: eu ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Gente, o próprio pai não chamou o filho caçula. Ele esqueceu do filho. Quem sabe não deu valor para ele. Quem sabe porque ele era só um adolescente. Ah, adolescente dá muito trabalho, ele tem espinha na cara. Ele está cuidando das ovelhas, sabe? Ele não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém. Ele jamais seria um rei. Por isso que eu nem chamei ele. Eu queria que você pensasse comigo. O primeiro gigante que Davi tem que derrotar é o próprio pai. Calma, o seu pai não é nenhum inimigo. Eu tenho certeza que Jessé amava Davi, mas ele esqueceu o filho com as ovelhas, porque não deu valor para ele. Sabe qual é o segundo gigante que eu vejo que Davi tem que derrotar? O próprio profeta, Samuel. Sabe por quê? Porque quando ele fica sabendo que ainda tem o caçula, olha só o que ele fala. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Presta atenção, gente, porque agora tem interpretação de texto. Presta atenção no que ele fala. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar.
quando chega Davi, a Bíblia fala que ele era ruivo, de boa aparência, belos olhos. E olha só o que Deus fala para Samuel quando ele vê Davi entrando. Olha só o que diz aqui. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Era um Justin Bieber, bonitinho, magrinho, ruivinho, belos olhos. E olha só o que o Senhor fala para Samuel. Presta atenção, interpretação de texto. É este, levanta-te e unja-o. Pegou ou não? Não. Eu vou lembrar para você. Você lembra que Samuel disse? Nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chega, eu acho que Samuel deve ter olhado e falado assim, meu Deus do céu, e sentou na mesa. Ele sentou, ele desanimou. Ele deve ter pensado, misericórdia. Olha só, ele é magrinho, ele é só um adolescente. Ele sentou. E aí o próprio Deus tem que falar para ele, levanta e unja, porque este é o rei. Às vezes, um gigante pode ser até um líder espiritual, sabe? Um pastor, um líder, um conselheiro, pessoas que às vezes não acreditam na gente, que às vezes nos vê pela aparência, porque temos espinha, porque é um corte de cabelo diferente, pela roupa que vestimos. Saiba que você deve olhar para o alvo, e o alvo é Cristo. Acredite mais nos seus sonhos, e não no que as pessoas pensam. Sabe qual que é o terceiro gigante que se levanta na vida de Davi? O irmão mais velho dele. Lembra do Eliabe? Aquele que eu falei, que quando Samuel olhou para ele e falou assim, é esse o rei, é esse, com certeza. Imagina, quando ele viu que o caçula foi ungido como rei. Calma aí, eu merecia ser o rei. Ele deve ter ficado mordido, sabe? Com muita raiva do irmão. E a Bíblia fala que aconteceu uma guerra contra o povo filisteu. E os filhos de Jessé foram convocados, os mais fortes, e Eliabe estava lá. Só que passou muito tempo, 40 dias já tinha passado e ele não tinha informação. O pai não sabia como estavam os filhos. O que ele falou? Falou para o caçula, Davi, olha, vai ver como estão os seus irmãos. Leva aqui um pouco de pão, de queijo, dê lá pro capitão dele, dê para os soldados e me traga, por favor, informação. Davi cuidava de ovelhas. Sabe o que ele fez? Ele na hora achou um pastor, ele pagou para esse pastor e disse assim, eu vou lá ver meus irmãos, você cuida das ovelhas a mim, porque eu não posso perder nenhuma dessas ovelhas do meu pai. E quando ele chega na batalha, sabe o que está acontecendo? O Golias, ele está desafiando todo mundo. Ele está dizendo assim, não tem homem para lutar contra mim, não tem homem. E os soldados que estão ao seu redor ali, o próprio povo ali de Israel estava conversando um com o outro. Ele apareceu de novo, Golias aí. E você ficou sabendo o que o rei vai dar para aquele que for corajoso e lutar contra Golias? Não fiquei sabendo. O que acontece? Olha, ele vai dar a filha dele em casamento para esse homem. Ele vai encher esse homem de riquezas e a sua casa nunca mais vai pagar imposto. Davi chegou nessa hora. E ele falou assim, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo aí. Tem um homem grande querendo lutar, e o que o rei vai dar para quem derrotar esse gigante? E quem aparece agora? Eliabe, o irmão mais velho de Davi. E sabe como é que ele faz a sua abordagem a Davi? Menosprezando ele. Olha só o que ele diz. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado e perguntou, por que você está aqui, hein? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E Davi olha para ele e fala assim, olha, o que eu fiz agora? E ele vira as costas para o irmão e volta a falar com os soldados. Eu vejo o terceiro gigante que se levanta contra Davi, alguém de dentro da casa dele, o irmão mais velho que estava com ciúmes. Olha as acusações do irmão mais velho. O que você estava fazendo aqui? Você é presunçoso. Você sabe o que é presunçoso? É forgado. Entendeu? Você é forgado.
Ah, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, hein? Você tem um trabalho e deixou elas soltas. Você só veio ver a batalha, teu coração é mau. Olha quanta acusação mentirosa que foi feita para Davi. Como o coração dele é mau, o coração dele é bom. A Bíblia fala que o coração dele era parecido com o coração de Deus. A Bíblia fala que ele pagou o pastor para cuidar das ovelhas. Com quem deixou as ovelhas? Eu paguei para o pastor. Ah, você é forgado. Não, não sou. Meu pai me chamou e na hora eu vim. Você só veio ver a batalha? Não, eu vim pegar informações de como vocês estão. Sabe, às vezes um irmão pode ter ciúmes de você. Uma irmã, quem sabe. Eu tenho um irmão, gosto muito dele. Mas eu lembro uma vez que eu falei para ele que eu queria ser ator. Eu falei para ele assim, eu quero ser ator. Ele falou assim, você nunca vai ser ator. Eu falei, por quê? Eu posso decorar o texto, posso fazer oficina de interpretação. Ele falou assim para mim, não, um ator tem que ser bonito. E eu falei, eu não sou? Não. E um dia apareceu uma mulher. Um dia apareceu uma mulher e disse a mim assim, você é lindo. Foi a minha mãe. Enfim, gente, às vezes um irmão pode desanimar você. O que? Você quer medicina? Medicina, odonto, direito, o que? Educação física, administração? Você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Sabe qual foi o quarto gigante que se levantou contra Davi? O rei Saul. Sim, ele estava naquela guerra. E a Bíblia fala que Davi falou assim, olha, eu vou lutar contra esse gigante. Se o pessoal está com medo, eu não tenho medo. E quando ele se apresentou na frente do rei Saul, a Bíblia fala que o rei Saul era um homem alto, muito alto. Todos os outros homens batiam a cabeça no ombro dele. Então olha só como ele era alto. Ele olhava as pessoas por cima. E quando Davi se apresentou, dizendo assim, deixa comigo, que eu vou lutar contra esse gigante. Imagina como Saul recepcionou Davi. Ele queria um soldado, ele não queria um adolescente. E olha só o que ele diz. Vai estar aí. Aqui, ó. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. E respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Você é moleque. Você é adolescente. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Cara, eu acho tão dura essa palavra que ele fala para ele. Ele está querendo ajudar. E o rei fala para ele assim, você não tem condição. Olha para você. Você não tem condição de encarar um gigante desse. Você não tem condição de encarar um Enem e tirar boas notas. Às vezes uma autoridade pode falar isso para você. Quem sabe um professor pode falar isso para você. Ou uma outra pessoa qualquer que olha para a sua aparência e diz assim, você não é capaz. Davi olhou para Saul e disse assim, calma aí, você não está entendendo, eu cuido das ovelhas lá do meu pai. E uma vez apareceu um leão e tentou pegar uma ovelha. E depois apareceu um urso e tentou pegar a ovelha. E eu matei o urso e matei o leão. Sim. E eu vou fazer isso com esse gigante. Saul falou para ele assim, então você quer ir? Então vai. Mas pelo menos bota a minha armadura. Só que lembra que eu falei que Saul era muito alto? E Davi era um adolescente, um jovem. Quando botou a armadura de Saul, a Bíblia fala que Davi não conseguia andar. Eu não consigo me movimentar, é muito pesada. Não foi feito para mim. E aí ele tira tudo aquilo e fala assim, deixa comigo, confia em mim. Sabe qual que é o quinto gigante, o último gigante dessa história? Golias. Sabe, esse gigante, eu acho que é aquelas pessoas que não gostam da gente por nada. Sabe? Aquelas pessoas que olham pra gente e falam assim, não gostei dele, não gostei. Mas por quê? Não sei por quê, eu acho que eu não gostei do jeito que ele fala, não sei, o cabelo. Não gostei dela, não gostei dela. Não gostei dele, não gostei dela. São pessoas que não gostam da gente por nada. Não conhecem a gente. Foi assim que o Golias, ele abordou o Davi. Davi chegou com as suas pedras, pegou a sua funda e foi para o campo de batalha. Quando Golias chegou lá e olhou para aquele menino, aquele adolescente, sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó,
olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cachorro, um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Quando Golias olhou para ele e falou assim: eu não acredito, você está achando que eu sou um cachorro para você me jogar um pedaço de pedra e para me jogar, bater com um pedaço de pau? Eu te amaldiçoo pelos meus deuses. E começou a falar um monte de coisa, quem sabe alguns palavrões, e começou a amaldiçoar ele. Mas sabe o que a Bíblia fala lá em Provérbios? A Bíblia fala que a maldição sem causa é como um pássaro que sai voando e não encontra o seu ninho. Sabe quando você joga uma pedra numa árvore, sai aquele monte de pássaro voando? Assim é a maldição sem causa. Ela vai e não encontra um lugar para pousar. É como se o pássaro voltasse na sua própria cabeça. Está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 2. Quando Davi ouviu aquilo, ele falou: não, cara, você não entendeu. Você me amaldiçoou pelos seus deuses, uma maldição sem causa. Eu não fiz nada para você e você me amaldiçoou. Então essa maldição vai voltar contra você. Você disse que vai me matar e dar minha carne aí para os pássaros do céu, os animais da terra. Eu vou matar você e vou dar a sua carne para os pássaros do céu, os animais da terra. Vou cortar tua cabeça e vou vencer você. E você conhece a história, né? Davi pega uma pedra, coloca numa funda, que era uma espécie de estilingue, sabe? Uma tira de couro, você colocava a pedra lá, você não tem que esticar, mas você tem que rodar e soltar aquela pedra. E ele era tão bom com aquela funda que ele acerta a pedra bem aonde ele não tinha armadura, que era a testa dele. A pedra foi tão forte que ela ficou cravada na testa de Golias. Golias, eu acho que não morreu com a pedrada não, mas aquela pedrada fez com que ele caísse e ele desmaia, ele cai lá de cima, cai em terra. A Bíblia fala que Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça dele. E ele vence o quinto gigante, que é um inimigo que não gosta da gente por nada. Vamos recapitular, gente? Como se isso fosse cair lá no Enem, né? Mas o primeiro gigante que Davi derrota é o pai, que esqueceu ele lá no cantinho. O segundo gigante foi o profeta, que disse: não, vamos nos assentar. E Deus tem que falar: levanta, que é esse. Não desanima não, que é esse mesmo. O terceiro foi o irmão dele, né? O Eliabe, que falou para ele: você tem um coração mau. Já foi acusando ele sem saber o que eles estavam fazendo ali. O quarto foi uma autoridade, o próprio rei, que disse para ele: você não tem condições. E o quinto foi Golias, que olhou para ele e amaldiçoou ele sem causa. Sabe, queria motivar você. Você tem um gigante para derrotar, né? Daqui a alguns dias. Calma. Esse gigante não se chama Enem, tá? Esse gigante pode ser o medo, pode ser a ansiedade, pode ser as palavras que falaram contra você. Olha, você não tem condições, você nunca será. O quê? Quer usar jaleco? É muito concorrido. Olha de onde você veio, olha a tua cor, olha a tua classe social, olha a sua família. Ninguém da sua família conseguiu, você também não vai conseguir. Preste atenção. Quem dá a última palavra é Deus, não é o homem. Então, querido, eu gostaria de orar com você nesse momento, tá bom? Para que você possa vencer esses gigantes que se levantam quando nós temos um desafio. Esse desafio se chama Enem. E eu oro para que todos os gigantes ao seu redor caiam por terra. Vamos orar? Fecha seus olhos aí um pouquinho. Vamos, gente, é estranho a gente fechar o olho, né? Falando com o vídeo aqui, né? Mas a gente só fecha o olho para a gente prestar atenção, tá bom? E se você concordar, no final você fala amém. Sabe o que significa amém? Que assim seja. Eu concordei com o que você falou, Hudson. Então eu falo amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade, ó Deus, de prestar essa prova. E nós sabemos que essa prova pode ser uma ponte para aquilo que nós tanto sonhamos.
Pai, muitos gigantes se levantam contra nós. Alguns gigantes estão dentro de casa ou próximo de nós, são autoridades, fazem parte da família, são pessoas invejosas, são inimigos, pessoas que não gostam de nós por nada, mas nós queremos, ó Deus, confiar em Ti, olhar para o alvo e cremos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Eu oro por aqueles que estão ansiosos, preocupados, sofrendo com a pressão de casa, a pressão muitas vezes do pai, da mãe, dos irmãos, da escola, dos amigos. Pai, eu oro por aqueles que estão com medo, que o Senhor, ó Pai, possa nos encher, ó Pai, com Teu amor, porque o amor, ó Pai, lança fora, ó Deus, todo medo. Que o Senhor, ó Pai, possa nos dar, ó Deus, estratégias, ó Pai, e uma delas, ó Pai, é esse aulão, para que a gente possa sair daqui capacitados para esse desafio chamado Enem. Eu oro por todos, ó Deus, que vão prestar essa prova, que o Senhor, ó Pai, possa abençoá-los ricamente quando estiverem, ó Deus, escrevendo, estiverem, ó Deus, fazendo uma redação, estiverem escolhendo uma alternativa correta. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe muito vocês, tá bom? Um bom Enem a todos. Depois vocês me falam o resultado, tá? Valeu!